Aí eu vou gravar a introdução, eu gravo com você, tá? Você não quer pensar? Deixa eu fazer a introdução. Não, nós vamos fazer juntos. Eu vou introduzir o quê? Vocês vão rir. Vai dar certo isso, demora hoje. Então, o vídeo de hoje nós vamos falar do sono do Benjamin, como que a gente adaptou. Todo mundo tá perguntando como que foi, então vem que vamos fazer um vlog. É vlog? Quando é do dia da pessoa é um vlog. É um vlog. Então tá certo. Então vocês perguntaram, né, sobre como foi aqui esses dias com o Benjamin. E aí a Roberta vai falar um pouco da experiência dela, como que eu vim parar aqui, como que a gente fez. Mas antes de tudo, só para situar sobre o sono. O ciclo do sono tem 3 horas, independente se é criança ou adulto. O ciclo do sono se compõe de 3 horas, por isso que começa a amamentação de 3 em 3 horas, tá tudo muito interligado. Só que, o que as pessoas confundem? Que o bebê, ele acorda de 3 em 3 horas porque ele ainda não sabe ligar um ciclo no outro. O que a gente veio fazer aqui foi treinar para ele ligar um ciclo no outro. Porque quando a criança aprende a ligar, esse bebê a ligar um ciclo no outro, ele não acorda. Então a primeira coisa é exercer o quê? A paciência, né? Não, mais que isso, né? Mas é a paciência de a criança se mexer um pouco e você não correr Não pro pegar. quarto. Porque se você corre pro quarto e pega, ela desperta com o seu barulho, não com ela mesma, né? Exatamente. Ou muitas vezes, quando vai a mãe, você já desperta ela ainda mais pelo cheiro do que leite. qualquer outra coisa. O cheiro do leite, porque a gente tem que lembrar que tem um instinto animal muito forte. A criança, tanto a criança quanto a mãe estão nesse momento que eu falo assim, que é o mais animal que uma mulher vive. Totalmente. E esse bebê sente o cheiro. Então o que a gente fez? A gente pegou uma pessoa neutra, que era eu, Sim, sem dúvida. que não tinha cheiro de leite nem nada, pra literalmente esticar e emendar esse ciclo de sono para que ele não ficasse só de 3 em 3 horas, né? Então conta um pouquinho, Beta, como que tava o ritmo dele antes e aí a gente conta o que a gente fez pra melhorar esse ritmo aí. Tá. O que acontece? Quando vem a melatonina do neném, ele aprofunda no sono, mas precisa de uma pessoa para ajudar a emendar um ciclo no outro, mas essa pessoa não só não pode ter o cheiro do leite, como também tem que ter uma pessoa que transmita uma paz, uma tranquilidade, uma serenidade pro neném. Que no caso não era o meu marido. E eu não tinha mais ninguém. E aí eu liguei, Celi, me ajuda porque eu preciso de você mais que tudo. E foi assim que começou. No inicinho não tem nem como a gente pedir demais, até porque o bebê não tem nem capacidade de ter armazenamento do leite, de conseguir ficar tanto tempo sem comer, sem amamentar. Então era impossível. Aí quando deu 40 dias de vida, eu falei, bom, agora vamos começar a esticar essas mamadas, porque durante o dia, ok, de 3 em 3 horas, mas durante a noite a gente pode aumentar um pouquinho mais, principalmente em se tratando dele ser um bebê saudável, um bebê que não é prematuro, um bebê que não é baixo peso. Então começa aí essas regras iniciais. E aí 2 coisas importantes aqui. A primeira coisa é que bebês abaixo de 3,5 kg e prematuros não devem fazer esse ciclo de sono mais longo, porque ele ainda não tem uma reserva de gordura para aguentar esses ciclos. Segunda coisa importante, sobre a melatonina. A melatonina é um hormônio natural do sono que a gente produz, adultos, crianças, todos nós produzimos. Eles têm os horários que o organismo tem o horário que ele produz a melatonina e o bebê começa a produzir essa melatonina a partir dos 40 dias. Antes ele tem uma deficiência dessa melatonina. E é até o organismo mostrando pra gente como a gente é bicho, como a gente é humano, tão bonito de ver, que se esse bebê já tem isso desde que nasce, ele não acorda no instinto pra mamar o que ele precisa pra criar uma reserva técnica. Então, isso é importante dizer, porque às vezes você tá com um bebezinho prematuro, muito pequenininho, tá afoita, agora não é o momento. Exatamente, espera mais um pouquinho. Espera mais um pouquinho. No início foi de 3 em 3 horas, normal. Muitas vezes, no início, com 21 dias, ele teve muita cólica.
Então, assim, ele não tinha um horário fixo ainda, porque ele acordava às 5 horas da manhã e ficava chorando até meio-dia, literalmente, de tanta cólica, coisa que eu nunca vi na vida, e no final da tarde também. Então, eu decidi começar pelo horário do sono mesmo, que eu ia colocar o processo do ritual do sono noturno, que eu chamo, literalmente, para fazer um ritual, horário do banho, mamada e cama, que aí é o horário para dormir mesmo. E isso coincidiria também com o horário que eu faria fixo todos os dias, sem alteração nenhuma, e combinando com o horário da melatonina das 8 da noite. Isso. E aí, o importante dizer o seguinte, de novo o ritmo da casa e o ritual, né, a rotina. O Bento, que é o filho mais velho, já tem rotina de ir pra cama esse horário, então a gente conseguiu juntar uma rotina dentro de um horário que o organismo mais excreta a melatonina. 8, 10, 2 da manhã, 4 e depois mais um pouquinho, 6 da manhã, se não me engano, também tem o horário que mais esse organismo está trabalhando a melatonina no escuro. Tem que ficar claro, tem que ficar no escuro. Então, precisa de um ritmo, precisa de uma consistência para colocar esse bebê. E é importante dizer que um hábito, tem o poder do hábito de 21 dias, o hábito de um bebê para essas coisas, para ele fixar esses horários, são de 4 a 7 dias, para você mudar os ciclos de pouquinho em pouquinho, e para consolidar são 21 dias. Então eu fiquei aqui 4 dias, né? Sim. Já deu 7 dias, está consolidado esse horário maior dele. Só que em 21 dias o ideal é que não quebre essa rotina de forma alguma. Justamente para ele fixar isso no organismo dele, como se fosse uma página em branco. Sem dúvida. E que tá pegando esse organismo, né? Tá regulando esse organismo. Né? E a gente tem que entender também que o ciclo do neném são 3 horas, então 3 horas ele tem que fazer exatamente tudo que a gente precisa fazer em 24 horas, o que a gente gasta 24 horas para fazer. Então ele tem a necessidade do sono, tem a necessidade da fome e tem a necessidade de acordar e de brincar. Então tudo o que você fala para um neném, que se atrasa 10 minutos ou não, para ele é muita diferença. Então tem que tomar muito cuidado, porque o horário tem que ser fixo, tem que ser militar e não pode. Alteração de 10, 15 minutos pode parecer pouco para nós adultos, mas para o neném é muita coisa. E aí, como que a gente fez? O horário fixo para ele mamar e ir pro berço era 8 da noite. Então, 8 da noite, na primeira noite, a gente colocou ele. A Roberta mamou, eu coloquei. E a gente esperou para ver qual seria o ritmo que ele ia imperar. Se ele ia 3 horas, 3 horas e meia, 4 horas, o que foi. Nesse primeiro estilingada de sono, colocou às 8, ele foi 3 horas e 15. Foi. Então isso virou o nosso start, um mínimo de 3 horas e 15 nessa primeira hora. Nesse primeiro ciclo. No segundo ciclo, ele chorou um pouquinho, eu fui lá, dei uns tapinhos no bumbum, não tirei do berço, né? O tapinho no bumbum é ótimo, né? No dia seguinte, ele nessa primeira mamada, ele já ficou 3 horas e meia. Foi. Né? Foi. Na primeira mamada. Então ele dormiu às 8, 9, 10, 11 e meia, ele acordou de novo. E na terceira noite, ele já foi 4 horas direto nessa primeira, né, ciclo. Nesse primeiro ciclo. E o que na verdade a gente queria é que ele emendasse essas 4 horas direto no segundo ciclo, ou seja, de 10 e meia, 11 horas para a madrugada. Só que, mais uma vez, quem manda não é a gente, né? Exatamente, infelizmente. Não é a gente. Então aí aproveitou, não, já que é esse o ritmo dele, vamos manter. E aí ele foi depois 5 horas e hoje ele emendou 7 horas, mas assim, de 8 às 3 da manhã. Exatamente. Aí 3 horas da manhã, o que acontece? Tem que dar de mamar. E agora, depois que passar esse ciclo de 21 dias, consolidou essa primeira estilingada, né, Beta? Ela vai começar, por ele já tá nesse hábito, a mudar esse horário de 3 para 3 e 15. Aí fica 4 dias enrolando ele 15 minutos para ele entrar e começar a acordar 3 e 15. Então, de 4 a 7 dias, ele vai pegar e vai conseguir esticar 15 minutos. Aí depois vira meia hora, até que ele passa a fazer o que a gente chama de sono da noite inteira, né? Tipo, de 8 da noite até às 6 da manhã. Ou ainda, se precisar, se a gente conseguir colocar ele até umas 6 e meia, sim, ela meio que acorda, né, Beta? Às 10 e meia e dá mamar.
Que a gente chama de mamada dos sonhos, né? Mamada dos sonhos. Você não acorda o neném, simplesmente pega ele do berço, amamenta e bota ele de novo no berço sem que ele acorde, literalmente. A gente não espera ele despertar para amamentar, a gente já chega justamente para depois conseguir, se no primeiro ciclo eu conseguir manter essas 7 horas, se eu colocar depois, entrar no quarto 10h30, 11 horas da noite, dessa mamada dos sonhos, eu consigo emendar até o outro dia normal. Uma coisa importante é que quanto menos a gente mexer no neném na madrugada, é melhor, é mais importante. Então, assim, eu sou do time, e a Marcele também compactua, a gente só troca na madrugada se fizer cocô. Se for xixi, a gente mantém. E não vazar, mantém. Outras 2 dicas super importantes. Quarto escuro, mas é escuro, breu, não tem uma luzinha, não tem nada. Tanto é que na primeira noite, você vê, o olho adapta muito a qualquer tipo de luz, né? Eu dormi no quarto com ele. E aí, tá escuro, deitei. De repente, a luzinha da babá eletrônica, que era azulzinha, incomodou. A gente passou uma fita, tirou essa luzinha que era ínfima, mas tirou. E o charutinho, ajuda muito o charutinho. Ele tem que ser bem feito, pra a criança não desvencilhar, mas ao mesmo tempo não ficar desconfortável. E ele é calorento. Demais. Então, pra fazer um charutinho numa criança que sente calor, é bodyzinho. Sem manga, sem nada. E aí você enrola, sem meia, e aí você enrola esse bebê no charuto. Por quê? A criança nessa idade, ela foi acostumada na barriga muito apertadinha. De repente ela sai pra esse mundão e ela tem espasmos. E aí a hora que ela tem espasmos... É reflexo de Moro, né? É reflexo de Moro. Quando ele tava na barriga, ele não tinha espaço pra mexer. Aqui fora tem. Aí ele acorda assustado com o próprio movimento. Então na primeira noite a gente não fez o charutinho pra gente observar como ele reagiria, né? Sim. Na noite longe de mamãe. E deu super certo. E outra coisa é, a criança resmungou, que a gente fala que a criança faz, não mexe, não vai lá, não encosta, não precisa. Ela tá aprendendo a emendar um ciclo no outro e boa, não tem problema. Só se chorar, que primeiro a gente tenta os famosos chiado, que é o ruído branco, e só se do choro agudo, quando você precisa realmente esticar esses 15 minutos, que às vezes a criança vai chorar, né? Aí a gente pega, menina, anda um pouquinho, porque o ritmo é ele ficar no berço, aprender a adormecer sozinho. Então, eu sou do time que não gosto de ninar neném, pra manter, tipo, ele dormir no meu colo pra depois eu colocar, porque nesse emendar de ciclo um no outro, ele acorda. Ele tá num lugar diferente de onde ele foi dormir, ele não entende onde ele tá, ele assusta porque ele não tá com o cheiro da mãe, não tá com o gingado da mãe, e isso atrapalha muito. Então, assim, eu sou do time que sempre coloco meus filhos dormindo, acordado no berço ou na cama, e eles têm que aprender a se ninar. Justamente esse ranhetar deles é o que faz eles aprenderem a dormir sozinhos. A cama, quando sai do banho, a luz já tem que estar mais... Já diminuiu a luz. O seu tom de voz tem que ser mais baixo, tem que ser mais calmo. Explicar o que você tá fazendo. Eu sou do time também que explico tudo para um recém-nascido. É porque eu brinco que a gente não nasce burro. A gente, com perdão da palavra, mas a gente nasce inteligente, a gente só não sabe falar. Exatamente. Né? Exatamente. Então a gente tem a sensação que tudo que a gente faz com a criança, com o bebê, a gente tem que falar pra ele o que a gente vai fazer. Eu entendo até como uma forma de respeito, que eu fico imaginando assim, se uma pessoa idosa, você tá manipulando aquela pessoa, trocando roupa, trocando uma fralda, não sei o que, você não vai falar pra ela, olha, agora eu tô te dando comida, agora eu tô fazendo isso, agora... Por que não com o bebê? Não, até mesmo nós adultos, a primeira vez que a gente vai num lugar que a gente não conhece, é tudo muito novo, a gente não sabe o que esperar, como vai ser. Então, assim, quando você é preparado para aquilo, acaba sendo muito mais fácil. E pro neném é a mesma coisa, sem sombra de dúvida. Uma coisa que funcionou muito no Bento e não funcionou pro Benjamin é o ruído branco. Porque no Bento, eu colocava o ruído branco ininterrupto, eu deixava a noite inteira ele lá. Eu comprei um ursinho, ou então você pode colocar num som, que funcionou demais. Se eu tirava aquele barulho, meu Deus do céu, ele acordava. E no Benjamin, se eu coloco o ruído branco, é o inverso. Ele não gosta, então você tem que sentir também o seu neném,
porque cada um é um. A gente não pode nem afirmar o que funciona pra mim, pode ser que não funcione pra você. Mas o mais importante é ter uma pessoa neutra que quando o neném chega acordando na madrugada, que é o mais importante, ela chega já acalmando, acalentando, porque também nós somos contra de deixar o bebê chorando, isso não é isso. Mas a ideia é sempre você empurrar um pouquinho a mamada. Então, assim, não queira bater às 7 horas sem amamentar. Então, assim, sente o seu neném, né? Deu 3 horas, aí picha 3h10, 3h15 e vai fazendo tudo gradativo no seu tempo. E é igual a gente falou, a ideia era estilingar o segundo ciclo de sono. E aí você normalmente é isso que acontece, é o segundo ciclo, e aí você vai empurrando pro início da manhã. No caso do Bento foi assim, no caso dos meus foi assim, mas no caso do Benjamin, o primeiro ciclo dele que é longo. Então, tem que respeitar. Tem que respeitar. E aí eu falo que ela tem que dormir cedo. Exatamente. Pra ela aproveitar o sono. Pra ela aproveitar esse sono, porque ela também precisa da melatonina e ela gasta uma energia louca pra poder produzir leite, né? Que é uma fase que a gente o organismo tá em produção plena. Né? E aí, nós recebemos bastante pergunta. Sim. E uma pergunta que, assim, foi unânime em todos. Tem diferença de um filho pro outro? É mais difícil com o segundo filho do que é com o primeiro? Eu acho que é um sim, não. Exatamente. Né? Pode ser um sim ou um não. É mais fácil porque você já conhece o processo e não é novo. Exatamente. Então, você vai tirar com o recém-nascido de letra. Exatamente. É mais difícil por conta do mais velho. Sim, porque o estender o ciclo do sono requer, às vezes, um choro que o mais velho, às vezes, acorda. Não foi o caso do meu, que acordou. E regrediu. Regrediu também na atenção, né? Então, ele via a mãe indo pro quarto pra amamentar do irmão, e aí começou a cobrança, mamãe dorme comigo. Que nunca dormiu junto. Nunca dormiu junto. Nunca. Foi a experiência que eu aprendi a dormir com o filho, foi a primeira vez. Então, o Bento regrediu e começou a acordar na madrugada. Então, a regra acaba sendo a mesma, né? Tanto com um recém-nascido quanto um bebê de 2 anos, de ir pro quarto dele, acalentar ele, falar, filho, tá tudo bem, pode voltar a dormir, aí ele tá de madrugada e a gente sai de cena. Às vezes a criança acorda de madrugada e se ela dorme normalmente mamando, ela pede TT. Sim. De novo. Sim. E se você, por uma criança mais velha, der o TT, porque tem hora que você tá tão cansada, gente. Você quer TT? O que você quer? Eu te dou o que você quiser. Conta bancária, chocolate, o que você quiser, só dorme. É mais ou menos isso. É mais fácil entregar o TT e eu vou voltar a dormir do que qualquer outra coisa. Mas se a gente cai nessa tentação, porque às vezes é difícil, e dá o TT, ele vai regredir a ponto de começar a criar o hábito e acordar toda santa madrugada pedindo TT. Hoje mesmo o meu pediu de novo, aí eu falei, filho, o TT acabou. É só a hora que o sol voltar, lá em casa era o tal de sol voltar. Não, ele pegou meu peito assim, tirou assim, dá TTzinho, mamãe. Que situação. Falei, filho, o TTzinho aqui é do Benjamin, esse já foi sua fase. Seu time já passou. Já passou. Mas a mamãe deita com você, então eu acabei deitando um pouco com ele caiu no sono e aí eu voltei pra minha cama. Mas é importante que esse hábito de tomar o leite, porque tomar o leite aconchega, né? Então se a gente colocar nesse ritmo de novo e regredir, tudo que você tá fazendo com o bebezinho, você vai ter que fazer com o mais velho pra jogar. Com maior dificuldade, porque aí o ciclo, né, do treinamento, dos 7 dias e tudo mais, acaba sendo maior, porque quanto mais velho mais difícil se torna. Mas o mais importante, vamos ter empatia com as mães. Sim. Ter paciência, tenta arrumar um campo neutro. Se precisar, dá uma chutada no marido e fala, vai que agora o filho é teu. Sabe, finge morta na cama, não sei. Mas não se culpe, vai no seu ritmo, vai no ritmo do bebê, que uma hora dá certo, né? É ter persistência mesmo, ter persistência e saber que isso é uma fase e que se você não for rígida, que eu falo assim, você se dispôs a fazer isso, faça isso durante 7 dias. Abdique do seu lazer, do seu sábado, do seu domingo, da hora do jogo, da hora do filme, de qualquer coisa. Porque isso vai valer a pena. No longo prazo ganha-se, né? Sem dúvida. É isso, obrigada. Obrigada. Um beijo, até a próxima. Obrigada, meu amor. Tchau. Tchau.